A paz do Senhor, amados, um bom dia a todos. Eu espero que esteja tudo bem com você, com a sua casa e com a sua família. Pega aí a sua caneca de café ou xícara, né? Pega a sua Bíblia porque você está no Café com a Palavra. Puxa o ar, respira fundo e veja se você está vivo e respirando. Se você estiver respirando, você tem motivos para louvar o nome santo do Senhor. O salmo de hoje é o Salmo 150 e ele diz assim: Aleluia! Louvem a Deus no seu santuário, louvem a Deus no firmamento, obra do seu poder, louvem-no pelos seus poderosos feitos, louvem-no segundo a sua imensa grandeza, louvem-no ao som de trombetas, louvem ao som de harpa e de liras, louvem-no com tamborins e danças, louvem-no com instrumentos e com cordas e com flautas, louvem-nos com símbolos sonoros, louvem-no com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. No último devocional nós falamos sobre essa palavra, a palavra aleluia, que significa louvai ou louvado seja o Senhor. Hoje eu queria amplificar o termo de louvor e eu queria que você pensasse quais são as formas corretas de se louvar a Deus. Aqui eu não quero pregar contra a sua denominação se você é de outra igreja e também não quero ir contra o seu costume de adoração, talvez na liturgia do seu culto, mas eu quero te mostrar o que a palavra de Deus nos diz. Tanto no Salmo 150, quanto em alguns outros salmos anteriores, nós temos uma motivação dada pela própria palavra a louvar o nome santo do Senhor. E às vezes eu vejo algumas igrejas dizendo, você não pode tocar esse instrumento porque ele é muito barulhento. E outras igrejas dizem, olha, você não pode dançar porque na igreja não se dança. Outros dizem, não, você não precisa cantar tão alto ou gritar assim, Deus não é surdo. E eu concordo com todos eles. Talvez alguns instrumentos sejam muito barulhentos, talvez a dança não se encaixe muito bem em algumas liturgias e talvez a voz muito elevada possa incomodar algumas pessoas. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia nos estimula que todo ser que tem vida, que respira, deve louvar a Deus. E é interessante que você preste, eu te estimulo, pegue cada palavra dessas que está escrito no Salmo 150 e procure os seus significados. E você vai se surpreender, porque algumas dessas palavras dizem, louve ao Senhor com tambores, ou com barulho, ou em alta voz, e até com gritos. Irmãos, não existe uma regra de como Deus deve ser louvado. Deus apenas tem que ser louvado. Você é músico? Sou, pastor. Você toca guitarra, um saxofone, uma bateria? Use aquilo que você tem nas suas mãos como instrumento de louvor. Pastor, olha, eu não toco, eu não canto, sou desafinado. Cante gritando da forma que você quiser, que haja louvor no teu coração. Que haja louvor dentro de ti, que haja verdade naquilo que você faz para Deus. Pastor, olha, eu não canto, não toco e também não sei gritar. O meu negócio é mexer o corpo. Então, quando os irmãos cantam, dá vontade de pular e eu pulo. Não tem problema. Que você louve a Deus da melhor forma possível e que o seu louvor seja verdadeiro para Ele. Diferente do que muitas pessoas pensam, o nosso Deus não é um Deus rancoroso, de cara fechada e braços cruzados, sentado no trono. Lá nos céus o louvor é contínuo, ele não para, ele não cessa. E eu quero te lembrar que o que te dá força não é o rancor de Deus e também não é a sua ira, mas é a alegria dele. Então eu te convido hoje, louve a Deus. Louve-o com alegria, louve-o com tambores, louve com instrumentos, louve com as mãos, louve dançando, louve com a sua vida e com aquilo que você fizer. Que tudo o que você fizer seja para louvor, honra e glória do Senhor Jesus. Eu quero te convidar a orar comigo nessa manhã e hoje nós vamos orar para que Deus nos inspire cada vez mais para que o louvor externo seja também o louvor interno do nosso coração.
Senhor Deus e nosso Pai, nessa manhã nós queremos te louvar e te bendizer, porque grande é o teu nome e digno de ser louvado. Senhor, nós, pastores, líderes, não temos o direito de limitar a adoração das pessoas. Nós vimos que o cego Bartimeu vinha gritando pelo caminho e o grito dele era um louvor: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Nós vimos que Davi entrou no local onde as pessoas estavam quando a arca foi trazida para Jerusalém, dançando e louvando o nome do Senhor. Por que, Senhor, colocarei regras sobre o louvor das pessoas quando o louvor delas é sincero? Me lembro daquela mulher que tinha um vaso de alabastro e quebrou todo aos pés do Senhor. Aquele era o louvor daquela mulher. Não importa como iremos adorar, o que importa é que o nosso coração te adore em espírito e em verdade. É assim que nós te louvamos e te agradecemos nessa manhã, em o nome de Jesus. Amém. Amado, se você não está inscrito, se inscreva no canal, clica aí no botãozinho do like, deixa um joinha, compartilhe esse vídeo com mais pessoas que talvez tenham dúvidas a respeito do louvor a Deus, né? E se você quiser, deixa aí nos comentários como você gosta de louvar a Deus. Pastor, eu gosto de cantar, ou eu gosto de orar. Orar também louva. Pastor, eu gosto de dançar, não importa. Deixa aí no comentário, eu tenho certeza que outras pessoas se sentirão inspiradas através do seu louvor. Que Deus te abençoe, fique com Ele e tenha um ótimo dia em o nome de Jesus.